Olá, meu nome é Zilton Arricá, do Sete Colinas. Hoje eu vou falar um pouquinho mais da coluna, vou falar um pouco dessa estrutura, né, que nos permite movimentar e sustenta o crânio. Vou falar um pouco de cuidados, né, como a gente pode cuidar da coluna, e algumas práticas, alguns exercícios para aliviar a pressão, né? Promover um pouco mais de espaço nas vértebras, né? Aliviando a pressão. Então a coluna, a estrutura da coluna, ela é um sistema que tem 33 vértebras. Nós temos 7 vértebras cervicais, 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lombares, 5 vértebras sacrais e 4 ou 5 no cóccix, vértebras coccígeas. A coluna ela começa aqui bem aqui, ó, na base do crânio, né? A primeira cervical, primeira e segunda cervical, né? Que se chama atlas e axis, né? E vai até uma protuberância aqui no final do pescoço. Essa é a sétima cervical, né? E depois a primeira torácica. Por dentro da coluna passa todo o sistema nervoso central, passa a medula, né? A medula nos possibilita a comunicação do cérebro com todo o corpo, a comunicação do cérebro com todos os nossos órgãos, músculos, né? Todo o nosso corpo, todo o sistema nervoso central passa pela coluna. É como se fosse um tubo, né? É um fluxo que passa por centro da coluna, né? Então, se a gente olhar aqui, né, a gente vai estar vendo todos os órgãos ligados à coluna. O coração, o estômago, o fígado, as glândulas suprarrenais, todos os nervos, tudo ligado na coluna. Muito interessante. Aqui a gente tem as cervicais, estou mostrando aqui para vocês as 7 cervicais, as 12 vértebras torácicas, as 5 vértebras lombares, o sacro e as coccígeas. Então aqui nessa imagem aqui a gente tem um disco normal, esse é um disco intervertebral no seu perfeito estado, ele está com uma saúde perfeita. Aqui abaixo a gente já tem um abaulamento. O que é um abaulamento? É uma pressão, né? Então quando a gente pega um peso, se eu coloco um saco de cimento, né, no meu ombro ou na cabeça, ou pego o meu filho de 4, 5 anos no colo, então eu tenho uma pressão, né? O disco sofre uma pressão, né? Como é que eu faço para o disco não sofrer essa pressão, né? Eu tenho que estar com os músculos fortes, eu tenho que estar com os músculos tonificados, fortes, para sustentar o peso, né? Todas e qualquer articulação, a função delas é nos dar movimento, né? Quem faz força e quem carrega peso são os músculos, né? As articulações elas não foram e não são feitas para isso, né? Essa é a grande compreensão do sistema músculo-esquelético, que é o sistema, né, que nos dá movimento, que são as articulações, tendões, né, juntamente com os músculos. Mas as articulações, a função dela é nos permitir movimento. Aqui na segunda fase, aqui na protusão, a gente já vê aqui atrás, né? É como se fosse um calozinho que sai, né? Sai do limite, né? Do disco, né? Então isso aqui já é um começo de hérnia, né? E aqui na terceira fase a gente já tem uma hérnia do disco, uma hérnia
discal. E aí, essa hérnia aqui, vamos dizer, protuberância aqui, ela começa a empurrar todos os nervos que passam aqui, toda a comunicação que passa aqui, que são os nervos, né? Ela começa a empurrar, ela começa a pressionar, e isso causa muita dor, muita dor. E aqui embaixo, na quarta fase, né? Eu já tenho aqui, ó, o disco, ele já está bem murchinho, bem pequeno, né? Porque esse disco, ele é gelatinoso, né? É um núcleo, né, líquido, e esse líquido, ele sai, quando a hérnia estoura, esse líquido ele começa a sair e o disco começa a diminuir, ele perde volume porque ele começa a secar, né? E começa a pressionar, né? É quase como se fosse juntar, né, um osso no outro, né, uma vértebra na outra. E aí não tem movimento, eu estou esmagando aqui toda a comunicação, todos os nervos que passam aqui. Aqui nessa outra imagem, né, eu tenho a hérnia do disco, né, saindo mais claramente, né. E aqui nessa imagem, né, eu tenho as vértebras, elas estão totalmente deformadas, né? Você percebe que é a degeneração mesmo, né? Tanto da vértebra quanto do disco intervertebral. Aqui, ó. Aqui tem um disco normal, né? E aqui eu tenho uma subluxada, né? Que é onde a hérnia começa a pressionar o nervo, todos os nervos que estão passando aqui. Essa estrutura, né, ela tem que ser muito bem cuidada, ela tem que ser muito bem preservada. Então, assim, toda vez que eu for pegar um peso, eu tenho que ter a musculatura com tônus, a musculatura bem estruturada para poder suportar o peso. Repetindo, né, as articulações não foram feitas para suportar ou carregar peso. Então, quem carrega peso, quem suporta peso, são os músculos. Então, o meu corpo ele tem que estar bem, com os músculos bem tonificados, bem estruturado, né? A outra coisa é o movimento que eu faço, né? Eu posso estar com os músculos tonificados, fortes, mas fazer um movimento errado. O que é um movimento errado? Por exemplo, a melhor posição para a gente dormir é de lado. E o travesseiro? O travesseiro tem que ser na altura do meu ombro. Se o travesseiro for muito baixo, a minha cabeça vai ficar assim. Se o travesseiro for muito alto, a minha cabeça vai ficar assim. Eu vou ter uma pressão, né, exatamente aqui na cervical, aonde eu não tenho que ter pressão. A minha coluna ela tem que estar retinha aqui no eixo. Então, o travesseiro na altura do ombro, né, no tamanho do ombro, a minha cabeça vai ficar retinha, alinhada com o meu corpo. Não vai ficar nem assim, muito baixo, nem assim, muito alto. Então, assim, cuidar bem. Toda vez que eu for me levantar da cama, do sofá, do chão, usar os membros, né? Uso os braços para me levantar, vira de lado, apoia com os braços, não levanta com o tronco de uma vez, sempre usando, né, o corpo corretamente. Quando eu vou pegar peso, vou pegar um peso do chão, então abaixa, dobra as pernas, traz o peso para o centro do seu corpo e levanta usando as pernas. Essa é a forma mais correta. Depois, quando eu for fazer as práticas, eu vou mostrar direitinho, corretamente, como é que a gente pode estar fazendo esses movimentos. Então vamos lá para as práticas? Então, a nossa prática de hoje, né, para cuidar da saúde da coluna.
Então, eu vou usar esses dois bastões. Esses dois bastões eu tenho que deixar mais ou menos com 2 a 3 dedos de distância. Que você vai colocar os bastões assim no chão e vai deitar, a coluna vai cair aqui no meio, né? Então a coluna cai aqui no meio com o próprio peso do corpo, né? Ela vai descendo aqui, vai abrindo espaço nas vértebras e ela fica retinha. Então, tanto a cabeça quanto os glúteos vão ficar em cima, todo o corpo vai ficar em cima dos bastões. Esse é um bastão que ele é um pouco mais grosso que cabo de vassoura, são bastões de guarda-roupa, né? Ou travessão de cortina. E você senta em cima dos bastões e deixa a coluna cair no meio. Aí ajusta os bastões com a mão embaixo e em cima. É importante que seja uma superfície dura, pode ser no chão, e coloca só um tapete. E aí o que eu vou fazer? Abraça os joelhos, a coluna vai massagear, os bastões vão massageando a coluna, a lateral da coluna, toda essa musculatura. Então o movimento é sempre esse, fica nessa posição de 10 a 15 minutos. Procura deixar a cervical, a coluna cervical alongada, olhando bem para cima, não assim, assim, relaxa. E aí controla a mão direita pode ficar aqui em cima do bastão e a mão esquerda pode ficar aqui embaixo, segurando os bastões para eu me equilibrar também. E esse movimento que eu faço aqui é como se fosse cair lateralmente, é para ir massageando a coluna. Vai massageando a coluna com os bastões. Depois pode apoiar os pés no chão. Entrelaça os dedos na cabeça. Deixa a planta do pé bem apoiada. Joelho dobrado. E aí eu puxo. Puxo a cabeça para encostar o queixo no peito, alongando. Depois eu posso colocar as duas mãos segurando aqui no bastão, né, e posso fazer esse movimento. Puxa o joelho para a cabeça. Como se quisesse encostar o joelho na cabeça. E as duas mãos segura no bastão e apoia. Pois tira os bastões. Sente a coluna toda no chão. É importante que seja o chão duro, sem tatame. Em cima do tapete é o ideal.
Apoia bem. E aí você pode continuar massageando a coluna no balancinho. Cruza as mãos segurando os joelhos e só balança. Continua alongando a coluna. A ideia é sempre trazer o peito para as pernas, não é a cabeça, é o peito, é o tronco que vai de encontro às pernas. Fica um pouco lá. Relaxa dentro do seu limite. Dentro do seu limite, mas força um pouquinho, né? Sempre sentir um pouco de dor é bom, porque tá alongando. Solta a cabeça. O próprio peso da cabeça também ajuda a alongar. Aí volta lá novamente, coluna no chão, procura sentir toda a coluna no chão, o sacro no chão, cabeça, cervical, essa curva que tem aqui atrás do pescoço chama cervical, curva cervical. Alonga ela também, como se quisesse encostar atrás do pescoço no chão. Levanta o quadril, bota os pés no chão, levanta o quadril, tira o quadril do chão, empurrando o chão com os pés. E aí vai descendo devagar, encostando vértebra por vértebra no chão. Ok. Agora, abraça uma perna. Trocou, abraça a outra perna. Abraça as duas, faz um balancinho do lado, sempre olhando para o céu, para deixar a coluna toda reta, toda encostando no chão. Se você conseguir encostar a coluna toda no chão, essa é a ideia, para alongar, abrir espaço nas articulações da coluna. E aí virou, vamos levantar, apoia com a mão, aí sente, bota a mão no topo da cabeça e empurra, né? Pode pegar aqui e puxar, procura deixar o olhar no horizonte para alongar. Se você fizer isso todo dia com os bastões, esse é um alongamento passivo. A única coisa que você precisa fazer é ter os bastões e deitar aqui em cima. Então, pode ser na sala da sua casa. Deita aí, descansa a coluna com os bastões. Você já vai sentir uma diferença muito grande. Faz uns 15 minutinhos. Só descansar, deita aqui como eu fiz agora. Isso já alonga, dá espaço, né, nas vértebras. O próprio peso do corpo vai descendo sobre os bastões e a coluna ela vai fazendo, se ela cai no vão dos bastões e ela vai abrindo espaço, né? A coluna respira. Outra coisa, os discos vertebrais têm muito líquido, né? É um líquido que fica ali dentro é como se fosse uma bolsa líquida. Quando estoura o núcleo, isso é hérnia de disco, estoura o núcleo e aí até ele chegar
na superfície e começa o líquido vazar. E isso é hérnia de disco. O importante é beber muita água, sempre beber água, porque o que irriga o núcleo e o disco é água. Então é importante beber sempre muita água, né? Para você manter a saúde do disco vertebral 100%. Então assim, só fazer isso com os bastões e esse movimento que você está alongando, o peso da cabeça ajuda a alongar, né? Estica as pernas. Só você fazer esse movimento todo dia, né? E esse movimento com os bastões ele é muito tranquilo fazer, porque é um trabalho passivo. Você coloca os bastões, deita ali e pronto, acabou, né? Você já está fazendo uma atividade para a sua coluna que você está deitado tranquilo, né? Ele é totalmente passivo, né? E produtivo. Vai cuidar bem da saúde da sua coluna. É isso. Por hoje ficamos por aqui. Obrigado, até a próxima.